Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Lisandra e hoje nós vamos fazer um vídeo de resenha do livro A Procura de Deus. A Procura de Deus foi escrito pelo A.W. Tozer e publicado por essa nova versão da editora Betânia. O livro ele discorre a respeito de uma passagem lá em Salmos 42, do verso 1, que é uma passagem bastante conhecida, né? E não sei se você está conseguindo ver a imagem de uma corça, que é dessa passagem, né? Que Davi escreve: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, esse é um livro extremamente profundo. Eu ganhei ele de aniversário, eu falei, não, tem que ser esse livro, né? Porque eu tinha recebido muitas recomendações a respeito dele. Eu falei assim, vai ser uma boa oportunidade de ler esse livro, né? E é um livro extremamente profundo. Ele fala a respeito de uma busca incessante por Deus, né? De realmente nós termos um anseio dentro do nosso coração, de buscarmos mais ao Senhor, né? De não nos limitarmos apenas no conhecimento básico, no conhecimento apenas teórico da palavra, mas de procurar realmente e de realmente ansiar por Deus e por mais de Deus. A.W. Tozer começa o livro falando a respeito de um estado, né, da igreja, em que ele fala assim que não faltavam mestres na igreja, não faltavam pessoas instruídas na palavra, mas aquilo que realmente estava precisando na igreja era de pessoas que ansiavam a presença de Deus, de pessoas que queriam mais do que apenas conhecimentos teóricos e receber apenas algo a respeito do nosso raciocínio lógico, mas de buscar mais de Deus, né? De buscar mais da sua presença. Eu grifei bastante coisa desse livro, né? De coisas e mensagens que ele traz extremamente profunda. Eu queria ler alguma parte aqui para vocês a respeito da introdução que ele fala a respeito disso. Esse é um trecho que está logo no prefácio a respeito desse livro e diz o seguinte: a Bíblia não é uma finalidade em si, mas apenas um meio para levar os homens ao conhecimento mais profundo e satisfatório de Deus, de modo que a chegue a identificar-se com Ele e deleitar-se em sua presença, e possam provar e conhecer intimamente a doçura dessa comunhão de coração com o próprio Deus. Então ele fala aqui, né, o A.W. Tozer, logo no prefácio, né, justamente a respeito de que o conhecimento bíblico e lermos e meditarmos nas escrituras, ela não deve ter o fim em si mesma, mas de realmente encontrar Deus, né? Seja durante essa meditação ou até mesmo fora dela, né? De termos realmente momentos de comunhão e relacionamento com Deus que se dá, né? Dessa troca de intimidade e desse anseio por mais de Deus. E a partir disso eu queria ler para vocês os capítulos desse livro, né? Ele é bem curtinho, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele não é tão grande assim. Essa versão da editora Betânia, ela é em capa dura, né? Tinha uma versão antiga em brochura, mas eles refizeram essa edição. E eu gostaria de ler pra vocês os seguintes capítulos. O primeiro é Seguindo a Deus de Perto. O segundo é A Bênção de Não Possuir Nada. Removendo o Véu é o terceiro capítulo. Quarto capítulo é Sentindo a Realidade de Deus. Quinto, a Onipresença de Deus. O sexto é A Voz do Verbo. O sétimo, o Deslumbramento da Alma. O oitavo, a restauração da comunhão entre o Criador e a criatura. O nono, a mansidão e descanso. E o décimo é a santidade no viver. Então, esse livro
ele fala realmente sobre assuntos que vai te fazer emergir em mais profundidade em Deus, realmente em um lugar de maturidade e realmente querer buscar mais a Deus, ansiar mais de Deus, né? E o A.W. Tozer, ele fala discorre sobre vários assuntos, e o primeiro ele fala a respeito da busca a Deus, né? Esse é o título do primeiro capítulo, de que nós realmente devemos ansiar pelo Senhor, de buscar intimidade com Ele, né? E o segundo capítulo, né, que fala a respeito da entrega, eu acho que foi um dos capítulos que mais me marcou. Teve muitos trechos, né, muitos trechos que eu realmente fui impactada, assim, pela mensagem e a profundidade do autor. Mas esse em específico, se não me engano, é a bênção e não possui nada, né? Que também fala a respeito da entrega de Abraão, entregando seu filho Isaac. E ele traz uma mensagem extremamente profunda, né? Que ele fala a respeito de que realmente a nossa vida, ela deve ser sacrificial a Deus. E ele fala assim que a nossa teologia de não querer, de dizer que não precisamos entregar nada ao Senhor, não devemos ter uma vida sacrificial, ela chega até um ponto em que Deus ele nos pede para entregar algo em nossas vidas. E ele cita a passagem justamente de Abraão entregando Isaac. E nesse capítulo específico, ele fala sobre a bênção de possuir nada, de que Abraão ele desejava um filho, né? A sua mulher ela era estéril. E o Senhor vem e traz uma promessa de que viria uma nação a partir da descendência de Abraão. Sendo que Abraão e Sara, eles não tinham nenhum filho. E aí a história se discorre, né? A gente conhece muito bem essa história de que Sara, ela se torna impaciente, ela pede para sua serva, né, ter relações com Abraão justamente para ver o filho da descendência, sendo que não era essa a promessa de Deus, né? E então chega o ponto de que a promessa do Senhor chega, né? Isaac ele nasce e ele cresce, né? E chega um ponto em que Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, né? E o autor ele discorre especificamente a respeito disso, né? De que justamente por Isaac ser o filho da promessa, ser o filho que Deus prometeu vir uma descendência, né? E ele fala especificamente, né? Antes que Isaac se tornasse um ídolo no coração de Abraão, Deus pediu para que ele sacrificasse, entregasse Isaac. E realmente a nossa vida realmente é marcada de entregas e de uma vida sacrificial ao Senhor. E por mais que às vezes a gente relute, né, e utilize às vezes de versículos bíblicos para mascarar, né, ou tentar fingir que nós não devamos ter uma vida sacrificial, Deus ele realmente nos chama para viver uma vida de entrega, né, completa, né, não parcial, mas realmente de uma vida entrega completamente a Ele. E isso se aplica para nossas vidas, né? Às vezes Deus nos pede para entregar algo justamente porque aquilo às vezes pode se tornar um ídolo no nosso coração. Às vezes pode ser um ministério específico, algum desejo, algum sonho. E Deus sabe o propósito, né, dessas entregas, para que realmente essas coisas, né, às vezes pessoas, às vezes posições, às vezes a fama, às vezes o sucesso, às vezes riquezas, né, podem se tornar realmente um do nosso coração. E Deus sabe do propósito disso. Então, esse capítulo ele é extremamente profundo e eu queria ler para vocês alguns trechos desse capítulo especificamente. Eu vou ler aqui alguns trechos desse capítulo justamente que ele fala a respeito disso, né? Vamos ler. Ele diz assim, ó, de Deus falando a respeito diretamente de Abraão. Ele faz uma paráfrase de Deus se direcionando para Abraão.
Aí ele fala assim que Deus disse: chega, Abraão. Na realidade, nunca tencionei que você realmente sacrificasse seu filho. Eu queria apenas removê-lo do santuário do seu coração, para que eu possa reinar ali sem rivais. Então Deus, ele traz, né, e mostra justamente com a história de Abraão e de Isaac, que na verdade o Senhor, ele não queria de fato, né, sacrificar Isaac, mas de realmente remover Isaac do santuário, daquele lugar que realmente só o Senhor, ele deve ter a primazia no nosso coração. E ele diz o seguinte: um homem escolhido por Deus para receber um tratamento todo especial, amigo e filho amado do Altíssimo. Agora era uma pessoa totalmente rendida ao Senhor, perfeitamente obediente, um homem que nada possuía além de Deus. Então, o autor, ele fala a respeito disso, né, de que Abraão, depois de render, né, depois de render Isaac, de realmente não reservar nada da sua vida a Deus, ele chegou no ponto em que nada possuía. Depois, ainda que depois ele tenha seu filho, né, tinha riquezas, tinha muitas coisas, mas o autor, ele destaca aqui que Abraão tinha tudo, mas nada possuía. Porque Abraão tinha tudo aqui na terra, mas nada retinha em seu coração, nada estava tomando o lugar que possuía apenas e que deveria ser apenas reservado ao Senhor, né, o trono do nosso coração. E ele continua que seus verdadeiros tesouros eram celestiais e eternos. Então, o autor, ele traz riquezas profundas, né, a respeito das escrituras, a respeito de uma profundidade de caminhar com o Senhor, sabe, de não vivermos uma vida superficial a Deus, de realmente vivermos uma vida totalmente devota, uma vida totalmente sacrificial e entregue a Deus, de realmente buscarmos ao Senhor com tudo que nós temos, né? Assim como a passagem de Deuteronômio fala para amar, buscar e amar o Senhor de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente. Então, vem desse lugar de estar à procura do Senhor e não se contentar com aquilo que nós vemos, às vezes com a sua onipresença. E tem um outro capítulo também muito legal, que ele fala a respeito da onipresença de Deus. E é algo que eu já tinha visto, né, anteriormente, e acreditava ferreamente, né, de que a respeito da onipresença de Deus, às vezes nós falamos tanto a respeito da onipresença de Deus, de que Deus é onipresente. E sim, ele é onipresente, mas também existe a presença manifesta de Deus. O autor fala que a onipresença de Deus, ela não necessariamente necessita de que nós tenhamos consciência da sua presença. Porque a palavra fala que a presença de Deus, ela vai estar em todo lugar, né? Salmos fala a respeito disso, né? De que a presença de Deus, ela vai estar em todos os lugares. Mas que existe algo, né, quando nós temos consciência a respeito da presença de Deus e quando ele se move de uma maneira que não é comum, que aí, na verdade, é a manifestação da sua presença. Então, existe diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Porque a onipresença não necessariamente vai ter a presença de Deus manifesta, mas a manifestação da presença de Deus é totalmente diferente da sua onipresença. Então, eu indico muito a leitura desse livro. Ele vai te abençoar demais. Ele abençoou a minha vida, né? Realmente me levou para um lugar de reflexão, né, a respeito do meu relacionamento com Deus, mas também de realmente continuar e ansiar, né, de chegar nesse lugar. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo a respeito da corça, né, que ela, quando está dentro dos rios, né, ela começa a fazer bramidos e ruídos,
porque ela anseia estar nesse lugar, porque dizem até que a corça, ela busca por águas como uma forma de encobrir o seu cheiro, de diminuir o seu cheiro por causa dos predadores. E Davi, ele traz tamanha profundidade a respeito dessa passagem, de que assim como esse animal busca as águas para sobrevivência, para sua existência, que a nossa e a alma dele buscava o Senhor. Então, que realmente esse seja o anseio dos nossos corações, que você seja abençoado através dessa leitura, né? Porque ela é realmente profunda. E se você quiser, eu vou deixar aqui o link na descrição. Se você quiser adquirir esse livro, eu acredito que vai te abençoar muito. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe. Esse vídeo tenha te abençoado de verdade, tenha trazido uma reflexão a respeito do seu relacionamento com Deus e principalmente para buscar e querer alçar um lugar de mais profundidade e intimidade com Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!